Louvado seja o santo nome de Jesus. Querida igreja, nesta noite, estamos mais uma vez felizes, gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade. Algumas mensagens que nós queremos trazer. Durante esse período, nós estaremos trazendo um pouco da biografia do Senhor Jesus. Os 4 evangelhos, 3 deles sinópticos, que praticamente tratam dos assuntos de formas, expressões e algumas expressões idênticas. Porém, nós queremos, durante um bom tempo aqui em nossa igreja, fazermos uma visão panorâmica da biografia, da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nesta noite e gostaríamos de pedir a vossa cooperação para abrir as vossas Bíblias no capítulo de número 2 do evangelista São Mateus, do verso de número 1 ao verso de número 23, nós temos 3 assuntos a ser tratado. Não tratarei os 3 nesta noite, apenas iremos fazer uma visão panorâmica, eu vou usar a expressão, fazermos uma pequena viagem no primeiro assunto que fala sobre os magos do Oriente. Isso começa no versículo 1 e vai até o versículo de número 12. O terceiro assunto abordado no capítulo 2 do evangelista São Mateus fala sobre a fuga da família do Senhor Jesus para o Egito e a matança dos inocentes. Começa do versículo 13 até o verso de número 18. O terceiro assunto que todo o capítulo traz é o retorno do Senhor Jesus, da sua família, do Egito. E desta vez, quando eles retornam, eles vão residir na cidade de Nazaré, na Galileia. Não é sobre esses 2 últimos que nós queremos tratar nesta noite. Nós queremos tratar a partir do verso 1, apesar de termos lido o verso 12. O verso 1 diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Muito bem, aqui nós temos, segundo a Bíblia Sagrada, o cumprimento de uma profecia. A primeira profecia, o próprio Deus havia profetizado lá no Jardim do Éden, e durante o decorrer do percurso da humanidade, em seus milhares de anos de existência, Deus se utilizou de alguns homens profetas para profetizar a vinda daquele que seria o Salvador da humanidade, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos
glória de Deus. E ser destituído é ser tirado, é ser afastado, é não fazer parte mais. Quem entendeu, diga amém. Mas quando o homem pecou, segundo a Bíblia Sagrada nos informa, nos diz lá no Éden, mesmo o homem pecando, Deus disse que da mulher viria um. E essa profecia estava sendo dita do Senhor Jesus. E diz a palavra que um certo dia, na cidade, ali na região da Judeia, estava uma simples moça, provavelmente uma moça adolescente, e de repente apareceu o anjo para ela, cujo nome era Gabriel, e disse: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, de ti nascerá o Messias, eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ela recebeu esta palavra. Recebendo essa palavra, o seu marido, mas pastor, como pode? Maria era casada, ainda era virgem, ia conceber por obra e graça do Espírito Santo. Deixa eu tentar explicar de uma forma bem simples essa questão de José ser o marido de Maria. Lá naquela cultura, na cultura judaica, em algumas regiões do Oriente, existia o chamado contrato de casamento. E muitas vezes esse contrato de casamento era feito entre duas famílias, muitas vezes desde que os dois eram crianças. Então os pais, as famílias, elas entravam em acordo em um contrato, e a partir daquele dia, aquela criança, fosse ela do sexo feminino, estava prometida como esposa para aquela criança do sexo masculino, em acordo com a sua família. Então, aquele contrato que era feito, poderia ser feito quando ainda criança, ou na adolescência, ou na sua juventude. E quando eles assumiam esse contrato, os pais iriam, ou seja, a moça, o jovem pretendendo casar com a moça, os pais iam até a casa dos pais da moça, e aquilo ali era feito um acordo. O jovem que queria casar com a moça, se ele tivesse condição, ou não, a família, ou ele pagava, ou a sua família pagava um valor que a gente ouve popularmente chamado de dote. E aí, a partir daquele momento, aquela moça, ela era considerada, aquilo ali era considerado um contrato de casamento, como eu falei antes. E ela não, ou seja, o contrato, a partir daquele momento, só poderia ser desfeito mediante o divórcio. Ou seja, ela literalmente era uma moça comprometida com José, praticamente ela estava casada com ele, porém, eles ainda, porque tinham tempo, eles ainda não tinham concretizado a sua núpcia. Por isso que quando o anjo apareceu a Maria, que disse para ela, salve agraciada, que ela era ainda virgem, ela apenas tinha um compromisso, um contrato de casamento com José. E José, quando soube daquela história, ele tentou deixá-la secretamente, porque ele não queria difamá-la. E a Bíblia nos mostra, isso aí fica no capítulo 1, mas nós estamos no capítulo 2. E a palavra diz que nos dias que Jesus nasceu, quem governava a Judeia era o rei Herodes. O texto chama de Herodes, mas Herodes não é nome, Herodes é título. Mas segundo a história, o Herodes que reinava na Judeia naquela época
era o chamado Herodes o Grande. Era um homem que, segundo os historiadores, não tinha parentesco com os judeus. E o grande problema de Herodes, minhas irmãs, meus irmãos, igreja do Senhor, é que ele temia. Ele era tão, segundo a história, tão apegado ao seu cargo, à sua posição de rei, que ele fazia qualquer coisa para tirar qualquer um do seu caminho. Segundo a história diz que Herodes matou muitas pessoas só pelo fato de suspeitar que aquelas pessoas queriam tomar o seu trono. A história de Herodes o Grande é tão complicada que a história diz que ele chegou a matar a própria mulher sufocada e matou os 3 filhos. E no dia da sua morte, segundo a história, ou seja, quando ele estava no leito da cama, segundo diz a história, ele era tão ruim porque ele sabia que Judá não iria chorar a sua morte. E o que é que ele faz? Ele encomenda, ele manda que o seu exército, os seus algozes, matem milhares de grandes na Judeia, para que quando as pessoas fossem assassinadas, as suas famílias iriam chorar a morte do seu parente. Era o período em que ele iria morrer. Qual era o objetivo dele nisso? Era que ele queria que no dia da sua morte houvesse choro em toda a cidade da Judeia. Será que o camarada era bom? Ele era perverso, ele era mau, ele era ruim. E diz a palavra que foi nesse período que Jesus nasceu. Quem está entendendo, diga amém. Foi nesse período que o Mestre, o nosso Senhor, nasceu. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus nasceu, existiam alguns homens que alguns chamam de reis, outros chamam de astrólogos, outros dizem que eram feiticeiros. Mas a Bíblia diz uma coisa, e eu achei interessante quando eu comecei a estudar isso aqui, que Deus, quando Ele quer se revelar, irmão, Ele se revela a quem Ele quiser. Ele não pede autorização a ninguém. A palavra mostra ao longo da história que Deus não faz, eu dizia isso aqui outro dia, que Deus não faz acepção de pessoas. Desde o Gênesis, nós começamos a observar que Deus se revela a Faraó, Deus se revela a Abimeleque lá em Gerar, Deus se revela a Faraó lá no Egito, Deus se revela a Nabucodonosor lá na Babilônia, Deus se revela a Faraó lá nos dias de José, porque o próprio José disse para Faraó o que Deus te mostrou. Deus mostrou a quem? A Faraó. E Deus te mostrou 2 vezes. Sabe por que Deus te mostrou 2 vezes, Faraó? Porque a coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazer. Quando Balaão foi amaldiçoar Israel, ao invés dos espíritos maus se apresentar para ele, quem se apresentou foi Deus e disse assim para ele: você não vai amaldiçoar ninguém, você vai abençoar, você vai abençoar, você vai abençoar, porque a minha bênção está sobre os filhos de Jacó, a minha bênção está sobre Israel e ninguém pode tirar a minha bênção sobre eles. E aí, voltando, Deus revela aos magos do Oriente. De repente está Herodes o Grande, mau, perverso, terrível, no seu palácio, meus irmãos. E de repente chega uma comitiva lá do Oriente, precisamente da Pérsia. E esses homens, eles tinham o costume de visitar os reis da região. E como foi revelado para eles que tinha nascido o rei dos judeus, esses homens procuraram o rei lá no palácio de Herodes. Eles vieram sendo direcionados. E quando chegaram no palácio, a palavra de Deus diz
que eles foram até Herodes, versículo de número 1, diz que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2 diz, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, irmão, quem era o rei da Judeia naqueles dias? Herodes o Grande. Quando Herodes assumiu a Galileia, atrelou a Judeia ao seu reino. E o grande problema de Herodes, como eu falei a princípio, era perder o seu reino, era perder o seu trono. E ele faria qualquer negócio para ninguém atrapalhar o seu caminho. E quando os reis magos chegaram lá no palácio, quando eles disseram, viemos saber onde está o rei dos judeus, porque viemos adorá-lo. Irmãos, aquilo causou um alvoroço em Jerusalém. Aquilo causou um alvoroço na Judeia. As irmãs imaginem o rei lá, de repente nasceu outro rei. Herodes ficou perturbado. A cidade ficou perturbada. Vamos ler o versículo 3. Diz aqui a palavra de Deus. E o rei Herodes, ouvindo isso, ficou perturbada. E toda a Jerusalém com ele. Não é assim que diz o texto? Com ele. E a primeira atitude de Herodes é convocar uma reunião, e eu vou chamar de reunião extraordinária de última hora. E segundo o texto, diante dessa perturbação, imaginem aquela cidade, pessoas sabendo porque os judeus, naqueles dias, eles viviam sob o jugo de Roma. E o que eles mais queriam era a liberdade política de Roma. Mas Jesus não veio para ser líder político. Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. Herodes ficou preocupado, a cidade perturbou-se. Porque se os judeus se juntassem e começassem uma revolução, haveria muito derramamento de sangue. Muitas pessoas iriam perder o seu espaço. Herodes poderia ser deposto. A credibilidade de Herodes o Grande era tão lá embaixo, que no dia que ele morreu, o reino dele não foi dado a um único filho, foi dividido entre 3 filhos. E a palavra diz que ele faz uma reunião, verso 4, congregado todos os príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Era de interesse de Herodes querer saber onde esse rei nasceria, porque o maior interesse de Herodes era tirar Jesus de circulação. Mas eu quero dar uma boa notícia para você aqui nesta noite. Ainda que alguém tente tirar você de circulação, você está debaixo da proteção de Deus. Você crê nisso? Diga amém. E o texto diz aqui: e eles disseram que o local do nascimento, versículo 5, seria ou era em Belém da Judeia, porque está escrito pelo profeta. E eles falam, eles proferem a profecia que diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. O que é que Herodes faz? Herodes chama, até porque Herodes não era judeu.
Então há uma probabilidade de ele não conhecer a história, as profecias sobre o Messias na íntegra. Aí o que é que Herodes faz? Ele chama os sacerdotes e ele chama os escribas, que eram os teólogos da época, que sabia a lei a fundo e tinha a resposta que ele precisava para saber onde o Messias nasceria. Porque tem gente, irmãos, minhas irmãs, que quando não consegue algo, sai perguntando a alguém até querer chegar onde não é para chegar. Mas eu quero dizer para você aqui nesta noite, escute, quem está no domínio da tua vida é Deus. É Deus. É Deus. E quando deram a notícia, no versículo 7, Herodes falsamente, ele faz o seguinte, chamando os magos, como foi que ele chamou, irmão? Secretamente, ou seja, levou em um lugar secreto, reservado. Isso significa dizer o quê? Que ele queria o quê com os magos? Queria comprá-los. Mas quem tem caráter e vergonha na cara não é comprado, irmão. Está diante da proteção de Deus. Quem tem caráter, quem tem boa índole, não aceita ser comprado por ninguém. E aqueles homens ouviram aquela palavra. E qual foi o conselho de Herodes? Eles disseram ao mago, olha. Então Herodes, chamando o mago secretamente, os magos, né? Inquiriu, procurou saber acerca, verso 7, né? Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu. Inquirir é perguntar exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá. Ele queria saber de tudo, mas nem tudo pode ser dito. Quem está entendendo, diga amém. Nem tudo, diga assim, nem tudo pode ser dito. Tem coisa que é com você e Deus, Deus e você. Oh, aleluia, glória a Deus. E no versículo 8, enviando-os a Belém, disse, ele já sabia o local, a região, não sabia o local exato, mas sabia a região. Enviou os magos a Belém e disse, perguntai diligentemente pelo menino, ou seja, com cuidado. Com cuidado, direitinho. Eu preciso saber onde o menino está. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. E quando achados, olha a astúcia de Herodes o Grande. Acostumado a matar muita gente, viu? Matou muitos amigos dele. E quando achardes, participai-me, ou seja, digam a mim, para que eu vá e o adore. Era isso que ele queria? Não. Ele não queria adorar a Jesus, rei dos judeus. Ele queria matá-lo. Só que os magos provavelmente não sabiam exatamente da índole de Herodes. Provavelmente eles não sabiam o porquê que ele tanto queria saber onde o menino estava. Talvez até deduziram. Mas o texto diz aqui que eles foram. E tendo ouvido o rei, verso 9, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente
ia adiante. Ir adiante é ir à frente, guiando eles. Até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. A estrela foi guiando ele. Foi guiando os magos. Até onde eles estavam. Até chegarem no local exato onde estava o menino. Para a glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz, aqui no versículo de número 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Dádivas é presente. E quais foram os presentes, pastor? A Bíblia está dizendo aqui: ouro, incenso e mirra. Ouro é presente dado a rei. Os magos estavam reconhecendo o reinado de Jesus. Incenso era presente, é presente dado a quem? Segundo a história, aos deuses. Eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus. Quando eu falo deuses, eu falo a expressão popularmente dita aí fora. Mas Deus só existe um, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que fez céu, terra e mar. Glória a Deus. E por último, o último presente, a mirra. E segundo a história, a mirra, ela era colocada, é um tipo de, se eu não estiver equivocado, um tipo de perfume que é colocado num corpo até para preparar para a morte. Eles estavam dizendo que Jesus veio para dar a vida pela humanidade. Eles estavam reconhecendo o sacrifício de Cristo Jesus. E para nós concluirmos, Herodes estava lá aguardando eles. Sim ou não? Herodes queria saber onde o menino estava. Porque o intuito dele era tirar o menino de circulação. Era tirar o menino da vida dele. Mas só que quem estava controlando os magos era o Espírito Santo. Era o próprio Deus. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Quando o Espírito Santo está controlando, sabe o que acontece? O Espírito Santo, tendo, verso 12, nós vamos fechar agora. Sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Esses homens se deixaram ser usados pelo Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo para nós, vá por aqui, siga esse caminho, siga essa linha, vá nessa direção. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas preferem ouvir mais a voz do homem do que dar atenção à voz de Deus. Existem situações que nós precisamos declaradamente dar ouvido e atenção à voz de Deus. Foi o que os magos fizeram. Quando Herodes tentou matar o menino, Herodes estava com sede para tirar a vida de Jesus. Mas quem estava dominando sobre aquele lugar, sobre aqueles homens, sobre os magos, sobre a vida da família de Jesus, era o Espírito Santo de Deus. E eu quero nesta noite encerrar esta palavra dizendo: precisamos ter cuidado,
precisamos ter cuidado com quem está perto de nós. Porque muitas vezes vem uma conversinha tão bonita, uma historinha tão mirabolante, que faz até a gente chorar, mas na realidade chega a ser tudo mentira, porque era o que Herodes estava fazendo. Quantas pessoas astuciosas que querem fazer com que nós tenhamos um sentimento que na mente dele não é verdadeiro, mas na nossa é. E muitas vezes nós nos deixamos levar, e lá na frente vem o prejuízo. E a palavra diz que Herodes, lá na frente nós vamos ver no texto, os irmãos, a igreja pode ver isso em casa. Herodes fica injuriado, indignado. E sabe qual é a ordem dele? Assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo do sexo masculino. Mas lá na frente, nós vamos ver novamente o Espírito Santo falando com José, falando com aquela família: desçam para o Egito, porque Herodes vai procurar matar o menino. Mas Herodes não conseguiu colocar um dedo no menino. Saia daqui nesta noite de posse de vitória. Ainda que alguém tenha dito algo, ainda que alguém tenha falado algo, eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, a tua vida está debaixo da proteção de Deus. A tua família está debaixo da proteção de Deus. A tua casa está debaixo da proteção de Deus. O teu vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda está debaixo da proteção de Deus. Quem está convivendo com você está debaixo da proteção de Deus. Se tem alguém lá do outro lado, também está debaixo da proteção de Deus. Porque a graça de Deus na tua vida vai alcançar todos que dependem dessa graça que está sobre você. Ah, Jesus. A graça de Deus estará sobre a tua vida. Herodes pensou que iria conseguir alguma coisa. Herodes, com sua maldade, porque tem pessoas que é mal, irmãos. Tem pessoas que é perversa. E no final ainda dá uma de coitadinho, coitadinha. Mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, estamos debaixo da graça de Deus. Enquanto Herodes estava planejando, o Espírito Santo estava atuando. Enquanto Herodes estava arquitetando para fazer o plano, o Espírito Santo estava trabalhando para desfazer o plano. E aí, quando os magos, que a Bíblia não diz quantos, provavelmente era uma grande comitiva, porque esses homens eram homens importantes. Quando eles trouxeram o presente que ofereceram, se curvaram diante do Messias, precisaram descansar, e em meio àquele descanso foi revelado para eles pelo Espírito Santo que eles não voltassem mais para se encontrar com o mau Herodes. Querida igreja, que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus. Porque quando Deus fala, é porque Ele sabe por que Ele está falando. Que quando o Espírito Santo de Deus falar, possamos ouvir a sua voz e colocar em prática.
Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus.